Bom dia a todos. Eu sou Karina Daldegan, psicanalista. Estou com a minha colega, também psicanalista, Érica Kerr, no programa Eles por Elas. E hoje vamos abordar o assunto sobre a paternidade moderna. Não é, Érica? Sim. Bom, ao longo de muito tempo, a paternidade, ser pai, se limitou ao sustento da família, né? Ao prover o lar. E as questões emocionais e de criação dos filhos ficaram mais a cargo das mulheres, né? Agora, de um tempo para cá, tudo isso tem mudado. Os homens, a sociedade tem cobrado dos homens uma presença maior, e está corretíssimo, na vida dos filhos, no desenvolvimento dos filhos, no suporte afetivo, nas tarefas diárias, não só dos filhos, mas de casa também, né? Tá super certo, porque era uma carga bem pesada e ainda até muitas vezes, né, para as mulheres, mas o homem não deixou de lado a parte profissional, né? Ainda é exigido demais do homem uma produtividade, uma assertividade, e quase que ele tem que virar ele já tem multitarefas, né? Como nós também temos, sempre tivemos e temos mais, mesmo por causa das nossas novas carreiras. Mas hoje o homem tenta equilibrar tudo isso de alguma forma. E eu tenho sentido que isso tem esvaziado eles emocionalmente, porque eles têm ficado em desequilíbrio, se cobrando e sendo cobrado por todos os lados. Você tem visto isso? Tenho. Eu acho que eles, na verdade, eles ainda estão numa tentativa, estão no aprendizado, né? O que se tornou muito natural pra gente, não sei te dizer se de uma forma, se é ok ou não ter se tornado natural, acredito que não, né? De novo, a gente vem aí de uma domesticação, né, da sociedade como a cuidadora, e a cuidadora não como, eu acho que não como uma força de trabalho, né? Mas a cuidadora imposta como a mulher que fica em casa. Então, assim, acredito que os homens ainda estejam numa aprendizagem, né, de como se comportarem como pais presentes. Eu acho que o trabalho híbrido acabou ajudando muito isso, porque realmente, né, vamos lá, vamos pegar um caso de um pai que trabalhava exclusivamente em escritório, entrava de manhã, saía à noite. Muitas vezes, esse pai, ele saía sem ver o filho e quando ele voltava o filho já estava adormecido, né, sobrando aí os finais de semana. Com o trabalho híbrido, ou talvez um pouco mais flexível, a gente anda vendo pais que levam filhos à escola ou buscam o filho no esporte. Então, facilita um pouco essa adaptação dos pais à participação do cotidiano, né, Kika? Sim. Você sabe que isso intensificou muito na pandemia, né? Porque houve o isolamento social e os pais e as mães tiveram que ficar em casa com os filhos ao mesmo tempo, né? E então os pais, acho que pela primeira vez na história da nossa cultura, da nossa sociedade, né? Porque aí no mundo afora tem outros tipos de estrutura familiar. Mas na nossa sociedade foi a primeira vez que o homem esteve tão presente na estrutura, né? Dentro de casa, convivendo diariamente com filhos, esposa, cachorro, gato e papagaio, né? E, por um lado, houve sim uma aproximação, né? Uma consciência do que era o lar, uma consciência do que era a vida em família, uma consciência do que era o dia a dia cuidando dos filhos. E, por outro lado, houve sim um esgotamento, né? Mas mais pelo choque do que pela capacidade. Exato. Né? Porque o homem é tão capaz quanto nós, mulheres, de ter essa estrutura emocional, né? De criar os filhos, de cuidar dos filhos. Hoje a gente vê vários homens, né? Públicos e não públicos, cuidando de suas famílias, né? Ou como pai solo,
ou como um pai páreo com a mãe, né? Isso é muito importante, mas a pandemia fez como se tivesse dado um choque de realidade para que agora, na pós-pandemia, ele sinta aonde é confortável para ele ficar, né? Você mencionou os homens públicos, né? Até acho que nesse ponto a tecnologia acabou ajudando muito na educação desses pais, né? Aparece um Rodrigo Hilbert aí, né? O homão da porra. Né? Então, pois mostrando que é possível. Você vê, é uma pessoa que está trabalhando o tempo inteiro, né, mas envolve a família nos afazeres e acaba se tornando um pai diferenciado. De novo, a gente volta na vulnerabilidade, né? Na vulnerabilidade masculina. Mas eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso que você falou. A capacidade existe. Né? Sim, sim. Eles são super capazes. É só realmente uma necessidade de entender que há agenda para tudo isso, né? Há agenda para se manter um equilíbrio saudável, compartilhado. Isso é tão importante, Sim. porque o movimento contrário, e a gente viu isso nas nossas gerações anteriores, quando novamente não havia vulnerabilidade nem a possibilidade de um pai abrir mão de 10, 15 minutos para buscar um filho no futebol, ou levar o filho ao futebol, né? Os laços se desfazendo, e o que isso gera no futuro, né? De uma criança que não se sente tão importante quanto o trabalho do pai, porque é assim que a criança sente, né? Sim. Ela se sente negligenciada de alguma forma. Isso vai acabar aparecendo mais futuramente, mas aparece. Sim. Uma criança, as necessidades das crianças vêm além, né, da educação, do lazer, da alimentação, da moradia. Né? A criança precisa ser aportada, a criança precisa ser validada, a criança precisa sentir pertencimento, ela precisa de um suporte emocional muito sério e muito, muito consciente. Isso vem do diálogo entre os pais, né? Hoje a gente tem profissionais e tem materiais diversos para que os pais entendam o papel deles, né, na vida dos filhos, o pai e a mãe, né, os pais no geral. Quando a gente fala a gente está aqui falando do masculino, mas a gente sabe que muitas crianças, né, maioria, na verdade, se a gente for em várias camadas da sociedade, são criadas sem a figura paterna, né? Sem o pai. Mas existe a figura paterna, às vezes, num tio, num avô ou no padrasto, existe tudo isso. Então, quando a gente fala de família, a gente fala de parentalidade e a gente fala de ambiente acolhedor, né? É claro que a gente está aqui dentro do masculino, e o nosso tópico hoje é a paternidade. Mas a paternidade pode ir além do genitor, né? Então, a criança precisa desse aporte masculino. Ela precisa se ver, o menino precisa se ver, né? E a menina precisa do contraste. Sim. Né? E é muito assim. Agora, a gente estava falando do Rodrigo Hilbert, e a Fernanda, a esposa dele, quando foi questionada sobre essa figura que ele tem de um homem perfeito, um pai perfeito, ela disse, e não deveria ser assim? Ele não é mais do que cada um de todos os homens que estão assistindo deveriam ser. Exato. E é isso realmente. É claro que quando a gente vê, ele tem uma imagem criada nesse sentido, né? Ele é uma personagem, né? Uma persona criada nesse sentido. E a mídia trabalha em volta disso, né? Mas ele ainda assim, ele é um pai, né, real e presente, e um marido real e presente. A gente não sabe as mazelas, né, da família, mas ok. Agora, é importante que essa figura pública esteja lá, né? Para que crie um ideal. E aí cada homem, cada pai
vai chegar no ideal que consegue, né? No ideal que está preparado para chegar. Tem aí várias ferramentas. O importante é que ele não deixe de querer melhorar. É isso aí. Winnicott, o conceito de Winnicott, ele diz, né, que os pais, eles não precisam ser perfeitos. A pessoa, ela não precisa ser perfeita, né? Ela precisa ser o melhor que ela pode ser. Né? A teoria da mãe suficientemente boa. Exatamente. E mãe, mais uma vez, é um ambiente acolhedor. Exatamente. E Lacan, ele introduz um conceito em nome do pai, que é o que você estava dizendo, não o genitor especificamente, né? Mas quem representa o pai para essa criança? Com isso a gente consegue medir a importância dessa figura paterna, né? Então, se você tem uma figura paterna extremamente ausente, a chance de você desenvolver um conceito de inferioridade no futuro é muito grande, né? Então, quer dizer, a ciência já diz o quanto é importante trabalhar isso, né? As figuras públicas, elas realmente ajudam, né? Ajudam a ver isso, mas isso pode ser, assim, deve ser trabalhado também dentro de casa. Eu acho que com uma comunicação extremamente aberta, né? O que acontece? Às vezes o filho participa de discussões entre mãe e pai quando eles não estão conversando sobre a melhor forma de fazer algo, mas quando a mãe está acusando o pai dele não ter feito. Você não leva, você não busca, você não faz. Né? Isso corrói a relação, corrói o casamento, corrói qualquer tipo de vínculo entre mulher e homem, mas eu acho que o principal prejudicado nessa equação toda acaba sendo a criança. Sim. Né? Acaba sendo a criança. Então, se a gente pegar, mesmo pela linha freudiana, dentro do complexo de Édipo, né? Quando, na finalização do complexo de Édipo, que o filho faz a associação com o pai, ele faz a conexão com o pai, se você tem um pai ausente, essa conexão ela vai ficar comprometida, ela entra naquilo que a gente chama de fixação, né? E isso futuramente vai aparecer, né? Vai aparecer aí numa fragilidade, vai aparecer numa necessidade de trabalhar a autoconfiança, porque é uma criança que cresce sem autoconfiança. Então, é um assunto muito sensível, né? E quantas vezes a gente não ouve... eu ouço até homens falando... não sei o que ela espera de mim. Eu chego em casa e tem criança para cuidar, tem criança para trocar fralda da banho e não troco mesmo, né? Você não ouve isso? Eu ouço também. E hoje, numa estrutura familiar que a gente tem, que a mulher trabalha o dia todo, o homem trabalha o dia todo e eles vão cuidar da casa quando chegam em casa, né? As crianças normalmente estudam em período integral ou ficam no contraturno com a avó ou fazendo outra atividade e os pais chegam juntos em casa. E sim, ainda a maioria dos homens chega em casa cansado, exausto e quer... Assim como nós estamos também. E quer descansar, enquanto a mulher tem que chegar, dar atenção, o cuidado, a comida, exigir o banho, ficar em cima, porque se tudo fosse fazer comida, estaria ótimo. Mas a pressão da responsabilidade, da exigência que a mãe tem de toma banho, penteia o cabelo, escova o dente, vai para a cama. Eu acho que a própria participação na vida escolar do filho, raramente, ou num número muito menor, a gente vê pais participando de reuniões escolares, de apresentações escolares, né? O pai, ele olha a nota do boletim, quando é baixo. Sim, né? E exige. E exige. Né? A mãe acompanha, a mãe sabe o que acontece, não é? Então, eu acho que é esse trabalho para a gente realmente pensar em desenvolver uma comunicação diferente sobre isso
e fazer com que os pais participem, porque isso é um benefício para eles também. Sim. É muito maravilhoso, né? Primeiro, o pai precisa entender, isso a gente já falou aqui, acho que em todos os episódios a gente fala disso, o pai precisa entender que ele precisa ser suportado emocionalmente, ele precisa ter uma saúde emocional importante, né, através de terapia, pode ser em grupo, pode ser individual, de amigos, né, de uma relação social, de esporte, de tudo isso. Ter o suporte emocional, estar bem emocionalmente, para poder suportar emocionalmente o seu filho, a sua esposa, o seu lar. Né? Então, o autocuidado masculino é uma coisa muito importante. E eu falo de novo e repito sempre, procurem terapia, procurem se cuidar, procurem fazer esporte, procurem satisfações e interações além do ambiente profissional que já é tão tão exigido, né? Exigido, não era isso a palavra que eu queria agora, porque é mais forte, mas é isso. Ele já é muito exigido profissionalmente e ele quando chega em casa, ele precisa ter suporte para suportar. Exato. O homem, o pai que não se rende à necessidade de se tratar, de tratar a saúde mental, ele acaba projetando frustrações. Sim. Né? E a projeção de frustração, olha isso, né? Ele projeta a frustração no filho, o filho vira um espelho dele, e ele se dói ainda mais em assistir esse comportamento que é dele, né? Então, realmente a necessidade dele entender como ele pode... Tem homens que não funcionam numa terapia individual, tem homens que não funcionam numa terapia em grupo, mas é o entendimento do que ele precisa para que ele possa desenvolver essa paternidade, né? Essa paternidade mais aberta, mais livre, mais participativa, da forma que seja necessário. Sim. Seja uma leitura, como você disse, né? Seja a prática de um esporte, talvez uma prática de esporte conjunta, mas é uma menina com um pai que joga futebol. Tá, encontrem algo que possam fazer juntos, né? E meninas hoje jogam futebol também. Por que não, né? Por que não? Mas a gente ainda tem essa restrição, porque se não acontece isso, esse pai que trabalha demais, que é exigido demais, ele entra numa crise de burnout, qual que é o comportamento dentro de casa? Reações explosivas ou uma reação completamente apática, né? Tá aí, de novo, o sintoma do abandono. A gente tá aqui, eu sei que o nosso tempo já está acabando, já esgotou na verdade, mas deixa eu falar o seguinte, eu tenho então 3 questões, né? Eu quero dar no final dica de 2 livros, né? De 2 leituras e deixar uma pergunta para reflexão. Mas vamos falar rapidamente, Ká, sobre então como é que o pai pode... como que ele pode agir em casa para ele fortalecer os laços com os filhos, né? Você tem alguma dica? Eu acho, assim, principalmente, né, abrir a comunicação. Eu acho que quando a gente fala em abrir a comunicação, não é só falar, é saber ouvir, né? Onde estão os gaps, onde estão os buracos, o que pode ser feito, qual é a agenda da família, né? Não a agenda do filho, mas qual a agenda da família? Onde eu te cubro, onde você me cobre, onde fazemos juntos, onde participamos juntos, né? A inserção de atividades que são comuns para todos, final de semana é feito para descansar, sim, cada um tem as suas atividades, sim, mas onde que juntos nós participamos um da vida do outro? Sim. E gente, olha, qualidade é melhor do que quantidade na maioria das coisas na vida, né? E a paternidade é assim também. Você não tem muito tempo, dê qualidade. Troca com o seu filho, ouça o seu filho, olhe para ele na altura dele, seja a altura que for. Abaixa para falar com ele, olhando nos olhos e diga para ele como você se sente, pergunte como ele se sente. Crie essas conexões afetivas com a sua criança, né? Eu vou então deixar as duas dicas de leitura. Em português, Paternidade Consciente. Eu
tenho aqui... Cadê, meu Deus? Ah, olha. É uma escritora indiana que fez o doutorado de parentalidade nos Estados Unidos, tá? O nome dela é Shefali Tsabari, né? A gente pode deixar na legenda depois, a gente né? A gente deixa depois na legenda, tá? Paternidade Consciente, e um outro que é O Homem de Verdade, de Eli Finn, esse eu li, é maravilhoso. Então, tem essas duas dicas. A gente deixa escrito na legenda. E eu queria deixar uma pergunta para vocês refletirem, né? O que você pode fazer hoje para os seus filhos ou para o seu filho para criar uma conexão real com ele, para melhorar a conexão que você tem com ele? Pensa nisso. Perfeito. Então, ficamos por aqui hoje, né? Terminando esse episódio. Eu acho que esse assunto é um assunto muito importante. Vejam, revejam, mandem perguntas, façam as reflexões sugeridas aí pela Érica. E voltamos para um próximo episódio em breve. Até Obrigada. logo.